Olá, pessoal! Para continuidade dos nossos estudos, hoje nós já estudamos, na verdade, potência, já estudamos raízes e agora nós vamos estudar os dois juntos, potência e raiz. Nesse caso, nós vamos pegar uma potenciação e transformar em uma raiz, que é o conteúdo de potência com expoente fracionário. Esse conteúdo encontra-se na página 54 do livro. Eu não vou mostrar lá os exemplos no livro, porque os 6 exemplos do livro, mais a propriedade, eu transferi para cá. Vou resolver com vocês o passo a passo, mas são os mesmos exemplos que estão lá na página 54 do livro. Para a resolução, nós temos a propriedade, ela vai dizer que se eu tiver uma potência de base A e expoente fracionário, essa potência, para ser resolvida, vai ter que ser transformada em uma raiz. Então, vamos primeiro lembrar os elementos de uma potência. A potência eu tenho base e tenho um expoente. Na raiz eu tenho radicando e o índice da raiz. Então, como é que a gente vai fazer essa transformação? A base vai passar a ser o radicando. A base vai passar a ser o número que está dentro da raiz. E o expoente, isso só serve quando o expoente for uma fração. A minha fração tem numerador e denominador. Esse numerador e denominador é que vai virar a raiz que nós estamos transformando essa potência. O numerador, que é a parte de cima da fração, ele entra para dentro da raiz como um expoente no radicando. E o denominador, que é a parte de baixo da fração, passa a ser o índice da raiz, que vai determinar se é raiz quadrada, raiz quarta, raiz cúbica, raiz quarta ou raiz sexta. Isso vai depender do meu denominador. Então, base e numerador vira uma potência e passa para dentro da raiz. Denominador passa a ser o índice da raiz. Pode ser que eu consiga resolver essa raiz ou não. Vai depender dos números que a questão me trouxer. Então, vamos à resolução dos exemplos. O primeiro exemplo aqui nós temos 5 elevado a meio. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever uma raiz, que de início não sei qual vai ser ela, uma raiz. Aí eu vou pegar base e vou trazer para dentro da raiz. Numerador vai ser expoente dentro da raiz, 1. Denominador vai ser índice da raiz. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 1. Nesse caso aqui, a gente lembra que o índice 2 da raiz eu não preciso colocar. Então, é uma raiz quadrada, então ela não precisa de índice. Expoente 1 eu também não preciso colocar. Então, o meu resultado é raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é exata? Não. Então, isso daqui é a minha resposta. Não tem mais o que resolver. Aí, agora o segundo exemplo. O segundo exemplo, nós temos 1,8 elevado a 4 sétimos. E aí, eu vou ter que isso daqui é igual a... Vou escrever a raiz, sem índice nenhum. Primeiro. Aí, eu coloco esse 1,8 dentro da raiz. Aí, agora eu passo para a parte do numerador e denominador. O meu numerador vem como expoente para dentro da raiz. O meu denominador é o índice da raiz. Então, eu tenho aqui a raiz sétima de 1,8 elevado à quarta potência. Eu vou resolver isso daqui? Não, porque ela também não vai ser exata. Por quê? Lembrando lá das propriedades que nós estudamos de raízes. Para mim cortar o número dentro da raiz, eu tinha que ter um expoente 7, porque eu cortava o expoente e tirava a base. O expoente aqui é 4. Se o expoente é menor do que o índice da raiz, não tem mais o que mexer. Isso daqui já é a resposta. Não precisa resolver também 1,8 elevado à quarta potência, não. Isso é a minha resposta, porque não tem como simplificar. O terceiro exemplo. Terceiro exemplo, eu tenho 9 elevado a 3 quintos. Sempre a mesma coisa. Eu vou fazer da mesma maneira. Eu vou primeiro
escrever a raiz, pegar a base da potência e trazer para dentro da raiz. Agora eu tenho o expoente, que era 3/5. Esse 3 vem para cá. Esse 5 é a raiz. Eu tenho raiz quinta de 9 elevado ao cubo. A mesma coisa. Para cortar, eu precisava de um expoente 5 aqui. Eu tenho um expoente 3. 3 é menor que 5. Então, é a mesma coisa desse. Não dá para mexer. O muito que eu poderia fazer aqui era resolver o 9 ao cubo. Só que também não tem muita necessidade de resolver esse 9 ao cubo, já que a gente já viu que ele não vai ser uma raiz exata. Geralmente, as questões, elas não vão pedir para resolver a raiz, ela vai pedir só para fazer a transformação. Só em alguns casos específicos, só que isso aí vão ser casos mais simples, que ele vai pedir para resolver. Como a gente está aplicando só a propriedade, eu posso parar aqui. Lembrando que eu poderia resolver e simplificar ela. Mas isso é um conteúdo que a gente vai ver posteriormente. Eu podia resolver o 9 elevado ao cubo, pegar o resultado, fatorar e agrupar de 5 em 5. Esse aqui dava para fazer porque era um número inteiro. Esse não dava para fazer porque ele era decimal. Esse dava para fazer. Mas como a gente está só aplicando a propriedade, a gente vai deixar dessa maneira. O quarto exemplo. O quarto exemplo nós temos a raiz. Aí eu vou colocar o número dentro da raiz. O expoente é 5/3. Nesse caso aqui, eu vou ter o 5 dentro, que é o numerador, e o 3 é índice. Então, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 5. Aqui, eu já tenho como simplificar do jeito que tá, sem precisar mexer, porque aqui a gente ia mexer. Por isso que a gente não simplificou. Aqui eu simplifico sem precisar mexer, porque eu precisava de um expoente 3 aqui para cortar, e eu tenho um expoente 5. Então, eu posso simplificar isso daqui da seguinte maneira. Eu vou ter a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Só que era quanto? Era 2 elevado à quinta. Então, eu usei aqui, eu tinha o 2 5 vezes. 2 elevado à quinta é o 2 5 vezes. Quando eu distribuí aqui, eu coloquei só 3 vezes. Então, sobrou o 2 2 vezes. Isso aqui é a propriedade de potência. Potência de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Se eu fizer isso aqui, conservei a base 2 e somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Eu volto para isso daqui. Por que eu fiz isso daqui? Porque essa daqui a gente consegue simplificar. Expoente 3, índice 3. Eu corto o expoente e tiro a base. Não vou cortar a raiz, porque ficou esse daqui dentro. Aí eu tenho 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado ou 2 raiz cúbica de 4. 2 ao quadrado é 4. Lembrando, e a raiz de 4 é 2? Raiz quadrada, que é raiz cúbica. Então, eu tenho ou essa possibilidade ou essa possibilidade de resposta para esse quarto exemplo. Quinto exemplo. No quinto exemplo, nós temos... Eu vou escrever a raiz. Vou colocar a fração dentro da raiz, 1/8. Aqui eu preciso do parênteses, porque é uma fração. Aí agora eu vou mexer com o expoente. O expoente era 2/3. 2/3. Numerador 2, vem pra cá. Denominador 3, vem para o índice. Raiz cúbica de 1/8. Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho como cortar porque ele é menor. Só que aqui eu tenho como resolver. De que maneira? Essa daqui eu vou ter uma raiz exata. Aí lembrando, como é que eu sei que se eu tenho uma raiz exata? Eu tento resolver. Por que essa daqui, essas duas a gente não tentou resolver? Porque já era que elas não eram, eu já sabia que ela não era exata. Como eu falei, a gente estava aplicando a propriedade. Mas se a questão pedir para resolver, é porque ela já está dizendo que é exato. Então eu vou conseguir resolver. Seria um caso dessa daqui. Essas duas aqui pedia só para montar. Essas duas em uma questão pediria para resolver. Então o que eu teria? 1 ao quadrado, 1. 8 ao quadrado, 64. Então, eu vou fazer a resolução dessa raiz. A raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 64 é 4. Eu vou colocar o meu resultado direto.
Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao cubo é 64. Mas lembrando, como é que eu vou resolver? Qual é o cálculo que eu vou fazer para mim saber que 4 elevado ao cubo é 64? Eu vou pegar o 64, igual a gente fez no vídeo anterior. Eu vou pegar o 64, vou fatorar, depois eu vou pegar os valores iguais, agrupar de 3 em 3, voltar para dentro da raiz e ver o que eu posso cortar. E aí eu vou chegar neste resultado final. Pronto. Agora a gente tem o último exemplo. Esse último exemplo, eu tenho que aplicar várias propriedades em uma só. Por quê? Aqui eu tenho, a primeira coisa que eu tenho aqui é expoente negativo. A gente já viu que quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a base para ele ficar positivo. Só que a minha base é um decimal. Então, antes de mexer em qualquer coisa, eu vou transformar essa minha base, que é um decimal, em uma fração. 0,3 eu vou deslocar a vírgula aqui em uma casa. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. E isso daqui vai ser elevado a menos 2/7. Aqui eu vou aplicar as duas propriedades de potência. Eu vou aplicar a propriedade de expoente negativo e a propriedade de expoente fracionário. Primeiro, eu aplico a propriedade de expoente negativo. Quando o expoente é negativo, eu vou inverter a base para ele ficar positivo. Então, isso aqui é igual a 3 décimos. O inverso de 3 décimos, 10 terços. Quando eu faço isso daqui, o meu expoente, que era menos 2/7, vai passar a ser agora só 2/7. Ele passa a ser um expoente positivo. Justamente porque eu não tenho como resolver uma potência, um expoente negativo, já que expoente indica quantidade. Pronto. Agora eu vou aplicar a propriedade. Eu apliquei a propriedade de expoente negativo, vou aplicar a propriedade agora de expoente fracionário. Para o expoente fracionário, eu vou escrever uma raiz. Aí eu tenho dentro da raiz os 10 terços. E agora eu vou pegar o meu expoente fracionário. O numerador é expoente dentro da raiz. Denominador é o índice da raiz. Pronto. Expoente é menor que o índice. Nesse caso aqui, esses dois aqui a gente não resolveu porque eram valores mais altos. Esse daqui, como é um valor mais baixo, a gente pode resolver para dar um resultado mais exato. Raiz sétima de 10 ao quadrado, 100. 3 ao quadrado, 9. E essa raiz, ela não é exata, ela não dá para simplificar. Eu tenho esse resultado final aqui, ó. Raiz sétima de 100 nonos. Lembrando que, se eu quisesse resolver essa daqui, só voltando ela aqui, porque as outras a gente acabou resolvendo. Se eu quisesse resolver essa daqui, eu teria 9 ao cubo é 729. Aí eu teria raiz quinta de 729. Isso daqui poderia ser a raiz quinta de 729. Não é muito comum eu resolver esses valores mais altos. Observe que a gente resolveu esse daqui porque era um cálculo mental, eu fazia um cálculo mental simples. A gente resolveu essa daqui porque era um cálculo mental simples. Então, as questões que vão pedir para resolver, geralmente elas vão ser essa mais simples. Então, se fosse em uma atividade. Essas três primeiras, eu ia pedir para transformar a potência em raiz, que é aplicar a propriedade. Essas três últimas, ia pedir para resolver. Essa daqui, eu ia simplificar. Essa daqui eu ia achar uma resposta exata. E essa daqui eu ia só montar e tirar a potência. Então, esse conteúdo ele também vai depender muito do que a questão vai pedir. Então, para montar é isso. Potência com expoente fracionário. O conteúdo de hoje era só isso. Pegar uma potência com expoente fracionário e transformar em uma raiz. De que maneira? A base é o radicando, o número que está dentro da raiz. O expoente fracionário, o numerador vira expoente dentro da raiz, denominador vira índice da raiz. E aí eu apliquei a propriedade. As outras propriedades é juntando todo o conteúdo agora. Observe que aqui a gente usou propriedade de simplificação de fração, de simplificação de raiz, propriedade de resolução de raiz, propriedade de
propriedade de soma de potências de bases iguais, de multiplicação de potências de bases iguais que somam os expoentes, a propriedade de distribuir esse valor dentro. Então, aqui, esse conteúdo, ele fecha o conteúdo de potência e de raiz aplicando todas as propriedades já estudadas. Então, para o conteúdo de hoje, para a aula de hoje é isso. Assista o vídeo atentamente, acompanhe pelos exemplos que tem no livro, anotem qualquer dúvida para ser esclarecida posteriormente. Se não conseguir entender alguma regra, alguma dessas regras, voltem o vídeo, assista, e aí vão assistindo o vídeo até conseguir entender. Não conseguir entender, anotem as dúvidas para serem esclarecidas posteriormente. Para a aula de hoje, é isso. Bons estudos!